Shalom Leculan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total assistindo nesta quinta-feira mais um pedacinho da Torá, que traz sempre alguma discussão de temas que não estão diretamente na Torá, mas que são trazidos da Torá e que eu procuro aproximar de outros temas estudados aí no nosso dia a dia, nas escolas, na ciência, algum conhecimento que tem muita ligação, tem muita conexão com o que está escrito na Torá, confirmando que a Torá é um livro para todos os dias de nossa vida, para o nosso dia a dia, para tudo que fazemos. Temos sempre que buscar na Torá as informações, as orientações, enfim, as mensagens que o Eterno nos traz. Por quê? Porque ela é presente no nosso dia a dia e em tudo que fazemos nós podemos encontrar textos da Torá, trechos da Torá, principalmente no que tange aos números, né? Os números que estão muitas vezes escondidos da Torá, escondidos numa frase, escondidos pelas letras, ou que muitas vezes nós temos que fazer algumas análises para verificar a validação, né? A validação daquele texto e a sua praticidade no nosso dia a dia, né? Então, vamos continuar o nosso estudo que iniciamos já há alguns dias, algumas semanas atrás, falando sobre números, principalmente usando como referência textos publicados, livros publicados, ou textos de internet, estudos da internet, né? E algumas coisas aí da minha experiência, da minha vivência, enfim, do meu aprendizado, de tudo que o Eterno colocou em mim, que eu posso compartilhar e eu devo compartilhar e eu quero e eu gosto de compartilhar com vocês. Claro que muitas vezes o que eu vou dizer aqui pode não ser o que você considera correto, ou pode ser que não seja de acordo com algo que você já viu em outro lugar, não tem problema nenhum, né? Nós não estamos aqui dizendo que o canal Techuvá Total traz toda a verdade. Na verdade, nós aqui estamos estudando e compartilhando esse estudo. Claro, estamos abertos à discussão, a perguntas, a questionamentos e até opiniões diferentes da nossa, né? Esse é um canal aberto de estudo, não é aqui um dogma, um ritual que você tem que obedecer o que os Morim falam aqui no canal, né? Então vamos a esse estudo, né? O estudo de números. Hoje nós vamos abordar dois números, a relação entre dois números que aparece na Torá, números que nós já vimos, já estudamos exaustivamente. Todos esses números nós certamente vamos estudar exaustivamente, porque são números que trazem importância muito grande, né, tanto na Torá quanto na nossa vida prática, no nosso comportamento, na nossa observação do mundo, no nosso aprendizado. Eles estão presentes na nossa vida. É esse número famoso, o número 7, que nós já tivemos alguns estudos com o número 7, né? No ciclo passado de estudos nós falamos sobre o número 7, e outro, o número 1820, que nós já vimos algumas vezes a importância desse número dentro da Torá, né? Que nos traz muito significado, um significado surpreendente, e que você hoje vai ver mais um pouquinho, né, desse número, como o Eterno nos traz esse número, qual a importância desse número, como ele nos chega e como o Eterno mostra esse número escondido de uma maneira que, após alguns estudos, os sábios descobriram e nós estamos aqui compartilhando com vocês. Então, vejamos o Shabat. Até o último estudo nós falamos dos 6 dias da criação, 6 dias que começou lá no princípio, né, com a criação dos céus e da terra, e aí todo o desenvolvimento, né, a criação da luz, a separação das águas, os continentes, a criação dos seres vivos, começando pelas ervas, pelos vegetais, pelas árvores, os animais
da água, os animais do ar e os animais terrestres e o ser humano. Então a gente viu aí, né, se você não viu, tem aqui no canal os estudos anteriores que você pode procurar aí, que você pode estudar, se você não viu ainda os outros dias, os números que nós vimos nos outros dias, você depois assiste, né, porque eu acho que vai trazer bons resultados para você. Mas hoje eu quero começar falando do Shabat, né, o sétimo dia. Provavelmente nós teremos também continuidade na próxima semana, não vou conseguir falar tanto, né, muito aqui nesse dia, sobre esse dia tão importante, né? Todos os dias são importantes na criação, mas esse dia ele nos traz uma importância que eu diria uma importância cósmica, né? Como nós vamos ver nesses 4 versos aqui, tem uma bagagem de conhecimento escondida aqui que é surpreendente, né? São 4 versos bastante simples, mas que a gente pode tirar muitas conclusões, principalmente sobre o Shabat. Então, no capítulo 2 de Bereshit, nós temos aqui o sétimo dia, começando já no primeiro verso, indo até verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4. Os 4 primeiros versos traz aqui uma informação muito importante. Vayirlu Hashamayim Vehaaretz Vehol Tsevaan, né? E acabaram-se, né? A palavra Kilá, essa palavra Kilá aqui, essa palavra Kilá significa completar, terminar, finalizar, encerrar, né? Dar por encerrado um projeto, um trabalho, uma obra. Então, aqui está se dizendo que acabaram-se. Acabaram-se, o verbo criar está embutido. Quando você lê o texto desde o capítulo 1, você vai ver que está falando aqui de acabaram-se de criar os céus e a terra e todo o seu exército. O que é esse exército? Lógico que exército, quando aparece exército na Torá, não está falando de forças armadas, não está falando nada disso, mas simplesmente de toda a população, ou todos os seres que estão vivos ali, né? Então nós temos aqui os vegetais, os animais terrestres, aéreos, aquáticos e o ser humano. Então tudo ficou completado, né? Tudo foi completado, tudo foi criado até o sexto dia. Então nós continuamos aqui. Vaihal Elohim Bayom Hashevi Melarto Asher Asa Vaishbot. Bayom Hashevi Mikol Melarto Asher Asa. Asher Asa. E completou Elohim no dia sétimo sua obra que fizera, e descansou no dia sétimo de toda a sua obra que fizera. Né? O texto eu estou traduzindo aqui o mais próximo possível do hebraico. Né? Então, muitas vezes você, na tradução para o português, vai encontrar algumas dificuldades, porque eu não estou preocupado aqui de deixar a forma da leitura que a gente tem nas traduções, justamente porque eu estou querendo mostrar para vocês o que está escrito no hebraico, né? O entendimento que a gente tem do hebraico. Então, e completou Elohim no dia sétimo sua obra que fizera, ou seja, a obra que ele determinou que ele faria, né? O construir os céus, criar os céus e a terra e todos os seres vivos. E descansou no dia sétimo de toda a sua obra que fizera. Descansou. Por que o Eterno descansa? Por que Elohim descansa? Né? A gente viu que ele criou tudo falando, né? E seja luz e foi luz, e separem-se as águas, e produzam os mares os peixes. Então ele não fez um trabalho físico, ele não teve um trabalho físico. Mas na verdade, esse descansou aqui
não é um descansou para o eterno, ele está passando uma informação desse descansar sendo necessário para nós. O Shabat é importante para nós não pessoa física, mas para nós como seres vivos, né? Todos os seres vivos precisam disso. Eu diria que todo o universo precisa do Shabat. Então, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos físicos. Espero que você, espero conseguir ser claro, né? O suficiente para que você entenda. Você lembra lá do primeiro dia, o segundo verso, né? Nós temos lá ver Ruach Elohim Mecharefet Alpinei Hamai. E o Ruach, o mover do Eterno, pairava sobre as águas. Essa palavra Ruach, ela é muito mal traduzida como espírito. Ela dá origem a um entendimento totalmente diferente do que a Torá nos traz. A Torá nos traz o mover do Eterno. O mover do Eterno, o que é esse mover do Eterno? Essa palavra ela está ligada à materialidade, não a coisa chamada espiritualidade. É exatamente ao contrário. Né? Nós vamos discutir um pouquinho mais o que isso significa. No universo, como eu já disse para vocês, né, no universo nada está parado. Tudo se movimenta, desde as partículas que estão dentro do núcleo atômico, que são vistas somente com grandes máquinas, né, de colisão de partículas, que aí se observa, e através de equações matemáticas se observa aí essas partículas, até as grandes galáxias, tudo se movimenta, nada está parado. Então esse mover é a ação de mudar de posição, a ação de algo que não fica estacionário num determinado lugar no universo. No universo, todos os planetas, todas as galáxias, tudo que existe no universo se movimenta, né? Há um movimento relativo, que é muito conhecido como o princípio da relatividade de Albert Einstein. Né? Então todo mundo fala da relatividade porque não existe um ponto de referência para você determinar a posição de todos os outros. Tudo se move um com relação aos outros. E desse movimento, nós chegamos ao mover do Eterno. Porque o mover do Eterno, a ação do Eterno sobre toda a matéria, é que permite que toda a matéria se movimente. Ou seja, o mover do Eterno é a origem das forças físicas. A gente conhece 4 tipos de forças físicas, ou seja, a força é uma ação. Você empurrar um móvel, você está fazendo força. Você levantar halteres lá numa academia, você está fazendo um esforço, uma força, uma ação, um movimento. Né? Então, esse mover, existe 4 tipos de forças no universo. 2 estão dentro dos núcleos atômicos, dos núcleos dos átomos. Uma é a força eletromagnética, a força devida às cargas elétricas positivas e negativas, e outra é a força da gravidade. E a gente já sabe na física, né, que a força também pode ser tratada como energia. Né? Matematicamente a gente chega de força em energia. E em todo momento a energia do sistema todo, né, seja um sistema pequeno como um celular, seja todo o universo, essa energia é constante, não se altera, não se acrescenta energia, não se tira energia. Então nós temos que essa energia constante ela é formada por 2 partes. Uma parte que é a possibilidade de você gerar movimento, e a outra é o próprio movimento. Né? Então, dando um exemplo para você, você lembra daquele relógio Cuco? Não sei se você é do tempo que se existia em casa um relógio Cuco, né? E que muitas vezes você tinha que suspender lá, você puxava uma cordinha, suspendia um peso, né? E esse peso ia descendo pela ação da gravidade, a força da gravidade puxava esse pezinho para baixo, e esse puxar para baixo movia uma engrenagem e se mostrava aí no mostrador o movimento dos ponteiros do relógio. Então, a energia que estava acumulada naquele peso se transformava na energia de movimento. Só que aí em todo momento isso era constante. Só que quando o peso chegava na sua base mínima, parava o movimento. Então, quer dizer, essa energia sumiu? Não. Né? Na verdade, esse sistema é um sistema
isolado, mas ele, na verdade, ele faz parte de um outro sistema maior, que vamos dizer assim, o nosso planeta Terra. Então, quando você movimenta aquele peso, você está usando a energia do planeta ali, só que essa energia desse pezinho é muito pequena, não afeta o movimento do nosso planeta, né? E você tem que também esse pequeno movimento, essa pequena alteração da energia do nosso planeta vai fazer uma alteração no nosso sistema solar, o sistema solar na nossa galáxia, galáxia em todo o universo. Então essa pequena energiazinha que você está transformando ali no seu relógio, ele está infinitesimalmente, um número muito pequenininho, influenciando todo o universo à nossa volta, que é o nosso sistema, né? É como trazendo aqui para o nosso mundo atual o seu telefone celular. Você tem um telefone que tem uma bateria que está carregada, a bateria é esse reservatório de energia que vai possibilitar o mover de elétrons dentro do seu aparelho e vai produzir música, vai produzir ligação telefônica, vai permitir que você assista às aulas do canal Techuvá Total ou qualquer outra coisa na internet. Quando a bateria acaba, o movimento cessa. Então, esse movimento, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser renovado, ele precisa ser recarregado. Então, o que você faz? O seu telefone não é um sistema isolado, ele precisa ser ligado numa rede elétrica que vai trazer alimentação de uma fonte de energia maior, que seja uma queda d'água, seja um reator nuclear que está produzindo energia elétrica, ou seja, tudo está trazendo energia de um sistema maior. E aí entra essa palavra mover do Eterno, o mover de Elohim. O mover do Elohim é a nossa energia máxima, né? A energia de todo o universo, a esse mover de Elohim, que é totalmente material, nada de espiritual, nada de outra origem que não seja exatamente a matéria. O Eterno está dizendo, olha, o meu mover está sobre tudo o que existe, tudo que funciona e tudo que se movimenta no universo. E como tudo se movimenta, está sobre tudo, né? E o que é, então, essa história do Shabat, né, do descansar? Por que o Eterno descansa? Né? Por que o Eterno está descansando aqui e descansou no dia sétimo? Por que ele teve que descansar? Na verdade, ele está fazendo o que? Uma renovação dessa energia, um reequilíbrio dessa energia gasta diariamente por todos os seres vivos, né? Sejam aves, sejam pássaros, sejam animais terrestres, sejam vegetais, seja o ser humano em si, seja o próprio movimento do nosso planeta no nosso sistema. Então, o que a gente precisa? O ser humano é o que tem consciência, é o que pode, né, é o que pode realizar esse descanso de forma consciente. É isso que o Eterno diz: conserve a energia nesse dia. Nesse dia você não gasta energia de jeito nenhum, né? Por quê? Porque você vai estar economizando para o próximo, nos próximos dias você vai utilizar essa energia que você guardou. E se a gente pensar, o Shabat é 1/7 da semana. O Shabat é 1/7 do mês, é 1/7 do ano. E 1/7, na verdade, são 14,3%. Então, cada semana em que há uma economia de 14,3% de toda a energia do planeta, desde o Erev, e foi Erev, foi Boca, né? E no próximo Erev era uma nova mudança de dia. Então foi Erev, foi Boca, e até o próximo Erev, ou seja, 24 horas de economia de 14,3% de toda a energia do planeta. Então nós vemos aí que é uma energia que vai ser utilizada novamente por todos os seres no próximo ciclo, né? Então, se todos fizerem isso ao mesmo tempo, por que não pode eu fazer no domingo e você fazer no sábado e o outro fazer na segunda-feira? Porque quando você, imagina que você no Shabat, então você resolve que não vai fazer o descanso, você então resolve ir comprar alguma coisa na rua, então você precisa condução, você precisa que o restaurante esteja aberto para você almoçar, você precisa que a loja esteja funcionando para você ir fazer compras, ou seja,
o teu Shabat, a tua não observação do Shabat vai fazer com que outros também não observem. Então não dá para todas as lojas ficarem fechadas se você vai comprar, se você precisa ir comprar, se você quer ir lá comprar alguma coisa. Por isso que o Eterno diz, nesse dia você não faz nada, né? Você não faz nada do que faz nos outros dias. Isso é o santificar o Shabat. Não fazer no Shabat tudo que você pode fazer nos outros dias. Então você faz essa economia e todo mundo faz essa economia. Então não existe nada funcionando, não existe barco, não existe trem, não existe avião, não existe carro, não existe bicicleta, não existe loja, não existe nenhum dispêndio de energia. Tudo que você faz nos outros dias você não faz no Shabat. E o importante, né? Como é que é a alimentação? Como é que eu faço a alimentação? Se eu cozinhar na sexta-feira para o Shabat, eu estou gastando a energia do Shabat na sexta-feira. Veja bem, quando você cozinha, assa um pão no forno, você coloca lá a massa no forno e deixa assando lá, sei lá, meia hora numa determinada temperatura. Se você colocar 2 pães, talvez você gaste 35 minutos em vez de 30. Né? Esse tempo é muito menor do que você esfriar o forno e no dia seguinte aquecer de novo para assar um novo pão. Então essa é a história que está por trás disso. Na sexta-feira se produz a alimentação que vai ser consumida em 2 dias, porque você vai gastar um pouquinho mais, mas não é o dobro. Então, os 14,3% de economia pode cair para 14,2%, por exemplo. Né? Não é tão significativo e é uma economia muito grande, né? Muito grande para todo o planeta. Então, o Eterno pensa, né? Pensa dessa maneira de nós economizarmos energia para todo o nosso planeta. E na época, a única fonte de energia que existia era o fogo. Então o Eterno diz, não façam fogo. Mas o fogo hoje representa qualquer tipo de energia que você utilize, seja energia elétrica, seja energia do carvão, seja o fogo, seja qualquer coisa que você utiliza como energia, você está tirando energia de todo o planeta, assim como um relógio de pêndulo e um celular são energias completamente diferentes, mas que no final você está desgastando a energia do nosso planeta. E fazendo essa economia, o nosso planeta pode sobreviver muito mais do que gastando energia ou destruindo o planeta como a gente vem fazendo, né? Porque a energia que está aqui ela é finita, nós vamos ter que tirar de outro lugar, né? de outro local. Então, o pessoal está pensando em procurar energia lá na Lua, em Marte, em outros lugares, quando a gente poderia usar o que nós temos aqui, que daria muito bem para todos e para muito mais gente do que a nossa população atual. Então, nós temos essa visão aqui. Claro que essa é a minha visão, né, do que é o Shabat. E aqui nós temos mais, né? Daqui no verso 3. Vaivarecha Elohim et Ion, Vaivarecha Elohim et Ion Ashevi, Kadesh Oto Ki Vo Shavat Mikol Melarto Asher Bara Elohim La Asot. E abençoou Elohim o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara Elohim para fazer. Ele Tordot, essa é a história, ou a palavra Tordot significa história, que também significa genealogia, né? Porque toda genealogia é história de gerações. Então, Tordot é a mesma palavra para genealogia e história. Ele Tordot Hashamayim, Vehaaretz, Beri Baram, Beyom Asot Adonai Elohim, Eretz Shamaim. Eis a história dos céus e da terra quando foram criadas, no dia que fez Adonai Elohim a terra e os céus. Veja que a gente sempre ouviu Shamaim,
Behaaretz, né? E aqui nós temos exatamente Eretz Veshamayim. Nós temos primeiro a palavra terra e depois os céus. Por quê? Porque nós vivemos numa área delimitada, nós vivemos na matéria, nós somos partes da matéria, nós vivemos nesse mundo. Então, tudo que está no mundo superior, tudo que está no Shamayim, não nos diz respeito nesse momento. Nós precisamos conservar essa energia no nosso planeta, no nosso mundo. E aqui o Eterno colocou um selo, né? Um selo diferente do que a gente tem apresentado aqui no canal Teshuvah Total. Você já viu vários selos de letras equidistantes, por exemplo. Nós temos aqui palavras equidistantes, é alguma coisa um pouco mais aprofundada que nós queremos mostrar para você hoje, como o Eterno colocou esse símbolo aqui dentro para que a gente não se esqueça do Shabat, que essa é a primeira aparição do Shabat, é o primeiro momento que o Eterno fala do Shabat, e ele vai falar na Torá, em muitos momentos ele vai falar do Shabat. Nos profetas nós vamos ver o Shabat, nos escritos nazarenos nós vamos ver centenas de vezes a menção ao Shabat. Por quê? Porque é importantíssimo, né? É importantíssimo para que esse mover do Eterno esteja sempre suprindo todas as necessidades de todo o universo. Né? Se a gente destruir o nosso mundo, o nosso planeta, nós vamos interferir em toda a criação. Né? Parece até que eu estou sendo megalomaníaco aqui de achar que o nosso pequeno planetinha aí nesse universo tão grande tem uma influência tão importante. Tem. Tudo o que o Eterno criou tem importância muito grande. Né? Você veja que nada na Torá não deixa de ter significado, nada é insignificante. Tudo que a gente observa no nosso mundo tem um significado muito grande. Lembra lá daquela plantinha, né? Uma plantinha seca, uma plantinha espinhenta, que não produz flor, não produz fruto, não produz sombra, os passarinhos não pousam em cima, mas ela tem uma importância vital, porque foi através dela que o Eterno se manifestou para Moshe. Lembra lá da famosa sarça ardente, daquele arbusto insignificante que não servia para nada, né? Que ninguém quer ter em casa, que ninguém quer para nada. O Eterno trouxe um significado muito importante. Então vamos ver aqui um selo a cada 7 palavras. Vamos ver como é que isso aparece aqui na Torá. Veja aqui, nós temos no segundo verso a palavra Elohim, né? Eu grifei aqui em vermelho. Depois você conta aqui, então, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª palavra é Bayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A próxima palavra é Elohim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7ª palavra é a palavra Bo. Bo com Vav, não Bo com Aleph. Bo com Aleph é entrar, Bo com Vav é nele. Né? Aqui mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra La Asot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra Asot. E olha a palavra magnífica que aparece logo depois dessa 7ª, uma palavra que aparece aqui pela primeira vez na Torá. A primeira vez que aparece o nome do Eterno. Bendito seja seu glorioso nome. O tetragrama aparece aqui. E será que essas 7 palavras, têm a ver com o tetragrama? Vamos ver. Mas antes, eu quero mostrar para você uma outra palavra que aparece aqui, que está relacionada com o Eterno, que está relacionada com o Elohim,
que é essa palavra aqui, ó. Deixa eu apagar esses riscos, que é justamente essa palavra, Berri Baream, né? Que significa essa palavra? Olha, a letra Bet aqui significa no, né? Então ela não está na palavra, a palavra é essa aqui, ó. Ribaream. Se você ler aqui, nós temos Aleph, Bet, Resh, Rei e Mensufit, a palavra Abraham. Então nós temos aqui a palavra Abraham, né? Que se você somar, dizer a gemátria aqui dessa palavra, sem a Bet, você vai ter exatamente o nome Abraham, 248 a gemátria. E Abraham foi o primeiro que reconheceu Elohim como sendo errado, como sendo único. Então aqui nós temos, nessa frase do Eterno, nós já temos aqui o nome de Abraham Avinu, que vai dar origem ao povo escolhido pelo Eterno. Né? Então vamos ver aqui a relação dessas palavras. Se você pegar aqui a gemátria de Elohim, a gemátria de Bayon, a gemátria de Elohim, a gemátria de Bo, a gemátria de Lassot e a gemátria de Assot, você vai ter aqui Elohim 86, Bayon 58, Elohim 86, Bo 6, Lassot 806 e Assot 776, que vai dar justamente 1820. 1820 é o total de vezes que essa palavra, né, o nome do Eterno, o tetragrama, o santo nome do Eterno, que nós usamos como Elohim, nós usamos, desculpe, como Adonai, nós usamos como Hashem, nós usamos como Eterno, né, e que muitas traduções trazem como Senhor, né, o Senhor Deus, colocam Elohim como Deus e Adonai como Senhor. Então, Senhor Deus. Nós, no canal Teshuvah Total, nós não gostamos de usar essas palavras, nós gostamos de usar Eterno, ou Hashem, ou Adonai, e Elohim, sempre Elohim, porque a palavra Deus, né, apesar de ser muito comum em todas as traduções, a palavra Deus, ela vem da tradução para o grego e para o latim da palavra Theos, da palavra do Deus pagão, de um Deus pagão, deuses pagãos que surgiram lá nas religiões da Grécia e de Roma. Então, a palavra Deus, ela traz muito a conotação de um Deus pagão. Então nós preferimos usar sempre a palavra Adonai, ou Eterno, ou Hashem, o nome. Né? Então nós vemos aqui esse significado muito, muito interessante que nós temos aqui. Nós temos aqui nesse verso, nesses 4 versos do segundo capítulo, a importância do Shabat para toda a vida do nosso planeta, do nosso universo, né? Se a gente quiser pensar numa dimensão maior. Mas se a gente quiser pensar só na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso país, a gente já poderia, né, considerar que o Shabat tem essa importância muito grande de repouso, de restauração, e a santificação, ela é justamente, né, deixar de fazer tudo aquilo que você pode fazer nos outros dias. Esse dia você usa para repousar, para repor as suas energias, e nós vamos lembrar, né, como o Eterno escreveu isso para a gente seguir isso de uma maneira que a gente entenda toda a criação, que a gente traga a nossa memória todo esse processo da criação dos 6 dias. Né? Então,
vamos trazer, né? Vamos trazer aqui o quarto mandamento, a quarta das 10 maravilhosas palavras que estão lá no livro de Shemot, capítulo 20, novamente em 4 versos, né? Verso 8, 9, 10 e 11. Diz: Zahor et Yom Shabbat Lekadshu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Mas o que é lembra-te? Né? Para você lembrar que hoje é sexta-feira à noite, então é Shabat, né? Como as pessoas falam, sextou, em vez de falar Shabatou, falam sextou, e vão para Gandai, vão enxacar, vão namorar, vão fazer muitas coisas. O Eterno não está pedindo para você lembrar que é Shabat. Ele está pedindo para você lembrar que no Shabat ele descansou. Por quê? Porque ele finalizou toda a obra que ele decidiu fazer. Né? Então é para você lembrar que tudo que existe, né, tudo que existe foi criado pelo Eterno. Tudo que está no mundo foi criado pelo Eterno. Você lembrar que toda a tua vida depende, né, do que o Eterno colocou à tua disposição. E é isso que você tem que lembrar. Não é lembrar que é Shabat. Não é lembrar que é um dia de Shabat. Ah, hoje é Shabat. Todo mundo sabe que é Shabat. Vai lá na folhinha e está lá escrito sábado. Então você sabe que é Shabat. Você não precisa lembrar. O que você tem que lembrar é o que representa a criação para você. A criação de todo o universo, essa energia e o mover do Eterno que permite que tudo, né, tudo se movimente. Não é nada de espírito, é ação. Ação do que ocorre no nosso mundo, do que nós podemos usar para a nossa vida. E o Eterno diz: Zahor et Yom Shabbat Lekadshu, ou seja, nesse dia você tira o impuro do puro, você separa aquilo que é só dispêndio de energia, que é só gasto de energia, que é só despesa na tua vida. Né? Você nesse dia, santo não é aquele que fica parado olhando para o céu rezando, não, santo é aquele que age segundo os ensinamentos do Eterno, não aquele que desperdiça, aquele que gasta, aquele que faz coisas que não são aquelas que o Eterno recomenda. Sheshet Yamim, 6 dias, Ta'avod, aqui nós temos a palavra Evet, né? 3 dias, 6 dias servirás, ou 6 dias trabalharás, 6 dias executarás todas as tuas tarefas. Ve'asita kol melachtecha. Farás toda a tua obra, tudo que você tiver que fazer, você vai fazer nesses 6 dias. Veion Hashevi'i, Shabbat Ladonai. No dia, e o dia sétimo, né, é um Shabat para Adonai, um descanso para Adonai, o dia que você vai lembrar que o Eterno criou tudo e você vai, então, reconhecer isso e descansar nesse dia. Ladonai Elohecha, o teu Elohim, teu Criador, Lo ta'aseh kol melachá, não farás toda a obra. Aqui nós temos fiz uma tradução um pouquinho diferente do que você vai encontrar no texto, porque o texto geralmente diz: não farás nenhuma obra, né? Só que na cabeça do matemático, não é negativo, nenhuma é negativo, negativo com negativo dá positivo. Então quando fala não farás nenhuma, quer dizer que você vai fazer alguma coisa, né? Então no hebraico você vê lo ta'aseh kol melachá, ou seja, não farás toda a obra, não farás toda a obra, ou seja, você não faz nada, né? Se você fala não faz nenhuma, você está dizendo que faz alguma, né? Porque é negativo com negativo. Claro que no português a gente diz não vou fazer nada, significa que eu vou ficar parado, né? Mas o significado, né, que é o significado que a gente tem no hebraico, é de você não faz
o teu trabalho. Né? O teu trabalho você não deve fazer. E aí tem verso 10. Verso 10, continuando aqui. Atá, você, o Veinerra e o teu filho, o Beiterra. Né? Então aqui nós temos a palavra bem, filho, né? Mas pela formação da palavra, o daguesh que cai, esse daguesh que teria aqui dentro cai e fica um vet em vez de um bit. Né? O Veinerra, o Biterra. Então, nós temos o teu filho, a tua filha, Avderra, o teu servo, Vamaterra, a tua serva, Uvrenterra, Veguerra, Asher, Bisharreha, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o teu animal e o estrangeiro, o teu estrangeiro, aquele estrangeiro que está com você, né, na tua cidade. Enfim, ele está falando aqui de que você não pode colocar ninguém para trabalhar. Por quê? Porque você estará desperdiçando energia, você estará gastando energia. Né? Então, é o teu filho e a tua filha. Mas por que não tem a tua mulher? Né? A tua mulher, nós vimos no capítulo, no estudo anterior, que o Eterno criou o homem, macho e fêmea. Então, sempre que está falando do homem, né, sempre que está falando de você, é você e a tua mulher. Mas então por que tem filho e filha? Não são a mesma coisa? Não, filho é um homem, filha é uma mulher, mas eles não têm relação entre eles não são ligados. Né? O filho tem uma mulher associada a ele, a filha tem um homem associado a ela. Então, por isso que o Eterno traz aqui o filho e a filha, são separados, o servo e a serva, porque o servo não precisa ser casado com aquela serva, né? É o servo e a sua mulher, e a serva e o seu marido. Se forem o mesmo, não tem problema nenhum. Está coberto aqui pela frase. O animal também pode ser, né, de sexo masculino ou feminino. O estrangeiro também pode ser qualquer estrangeiro ou estrangeira. Não precisa aqui caracterizar como macho e fêmea, mas o Atá, né, o Atá está trazendo o homem e a sua cônjuge, a sua outra metade, né, a parte fêmea dele. Kisheshet Yamin Asa Adonai et Hashamayim ve'et haaretz et hayam ve'et kol asher ban Vayanar Bayon Hashevi Alken Berachá Adonai et Rion Ashabat Vaikadesheru. Pois em 6 dias fez Adonai os céus e a terra e as águas e tudo o que está neles, e descansou no 7º dia. Portanto, abençoou Adonai o dia 7º e o santificou. Ou seja, transformou esse dia num dia diferente dos outros. Você viu que ele fez em 6 dias os céus, a terra, as águas, os animais. Né? Ele fez tudo que está nos céus, na terra e nas águas. Ele fez tudo nesses dias e descansou no 7º, ou seja, esse 7º dia ele tratou de uma maneira diferente. E aqui nós vemos a presença do nome do Eterno, que apareceu pela primeira vez lá no capítulo 2 de Bereshit, né? Aqui ele nos 10 mandamentos, nas 10 maravilhosas palavras, nesse mandamento aqui, ele aparece 3 vezes, né? É o lugar onde mais, é o mandamento que mais aparece o nome do Eterno. Então, é muito interessante você pensar, né, a presença do Eterno nesse dia, né, o que ele coloca de importante nesse dia. E mais uma coisa importante, né,
e tudo o que há neles, e descansou no sétimo dia. Né? Tudo, toda a criação de seres vivos, né? Tudo que está nos céus, na terra e nas águas, ou seja, tudo que foi criado em todo o universo, ele precisa desse descanso, né? Como eu falei, dessa energia. E ele coloca aqui, né? Ele coloca aqui justamente a palavra, né? A palavra que está aqui em verde, né? Se você não está percebendo, eu vou marcar aqui, olha, que nós temos um TAV, nós temos uma, duas, três, a quarta letra é um Shin, uma, duas, três, a quarta letra é um Vav, uma, duas, três, a quarta letra é uma Bet, uma, duas, três, a quarta letra é uma Rei, formando a palavra Techuvá, ou seja, se você quer retornar ao Eterno, se você quer usufruir de tudo que Ele coloca à tua disposição, você tem que obedecer, né, guardar o Shabat, lembrar de tudo o que o Eterno fez no Shabat e santificar esse dia, porque foi o dia que Ele santificou. Né? Por isso que você tem que santificar, porque Ele fez esse dia um dia de renovação, né? Um dia de retorno às condições, né? Às condições básicas para que tudo funcione bem. Olha que é uma palavra. Techuvá tem 5 letras, né? E ele colocou a cada 4 letras, ou seja, o número de letras do tetragrama que está aqui. Então nós temos a cada 4 letras, 3 letras de separação, nós temos a palavra Techuvá, um espaço pequeno, né, para você lembrar sempre da importância, né, dessa palavra, né, desse mandamento, que aparece logo no primeiro dia, no primeiro capítulo, no segundo, no final do primeiro capítulo, o segundo capítulo começa, né, e você já tem aí a palavra Shabat, a importância de guardar esse Shabat. E nós temos também, né, a palavra Shabat, né, nós temos a palavra Shabat já no capítulo Vaikra, capítulo 25, no verso 8, né, nós temos aqui o Eterno dizendo: Vesafartá lerá, e contará para você Sheva Shabetot, né, 7 Shabatot, Shanim Sheva Shanim, Sheva Peanim, Verrayu Lerá, Ieme Sheva Shabatot Hashanim, desculpe, Tesha Ve'arbaim Shaná, e contarás para você 7 Shabatot de anos, ou seja, 7 períodos de 7 anos de descanso. 7 anos vezes 7, e serão para ti os dias 7 Shabatot de anos, 49 anos, ou seja, cada 7 anos, né, você vai multiplicar isso por 7, ou seja, 7, 7, 7, 7, 7, a cada 7 anos você vai somar, né, então 7 vezes 7, 49 anos. Ve'avartá shofar teruá. Então você tocará o shofar no toque do teruá. Barodesh hashevi'i be'asor larodesh. Bayom hakpurim ta'avinu shofar berol serem. E soarás o shofar no 7º mês. Shofar vai ser tocado com o toque teruá, né? No 7º mês, no 10º dia, no dia das expiações. Bayom HaKippurim, não é Yom Kippur. Não existe a palavra Kippur, Yom Kippur na Torá, existe a palavra Yom Kippurim. Essa é a festa do Eterno, Yom Kippurim, e não Yom Kippur, como muita gente propaga, né? Muita gente fala. Na verdade, é o dia das expiações, não é uma expiação, mas são todas as expiações
possíveis, né? E santificarás o 50º ano e proclamareis liberdade na terra para todos os seus habitantes. Yóvel, né? Yóvel, ou seja, esse ano seguinte a esses 49 é chamado de Yóvel, né? Yóvel ele será para todos e tornará, que nós temos a palavra chave, de chuve, né? De retornar, e tornará o homem, um homem, para a sua posse, para a sua casa, né? E tornará um homem, e um homem a sua família tornará. Então, mostrando que não só o Shabat semanal, mas o Shabat da terra. A cada 7 anos um Shabat da terra, a cada 49 anos o Shabat de todo, né, de todo o planeta, fazendo com que toda a terra, né, toda a terra fique livre de plantação, fique livre de adubo, fique livre de manuseio, e isso faz com que todo o mover do Eterno possa recuperar essa terra para que ela se torne produtiva novamente. Mas tivemos uma experiência recente, não chegou a ser um ano completo, né? Foram alguns meses, mas foi uma experiência um pouco diferente do que o Eterno diz aqui, que é o Shabat da terra. Não implica que você fique preso dentro de casa, mas nós tivemos uma experiência de praticamente 10 meses de lockout, né, de lockdown, e aí, nesse lockdown, pôde-se perceber que muitas das áreas da natureza se recuperaram, né, vegetação, animais, água, tudo isso se renovou nesse período, né, nesse período em que a Terra não foi manipulada, não foi nada extraído da Terra, a Terra não sofreu a agressão da transformação do ser humano, né, de retirar a energia da Terra para o seu gasto, para o seu uso. Então, esse descanso da Terra, né, imagina se ele fosse cada 7 anos nós tivéssemos aí esse repouso da Terra, como a Terra estaria produzindo mais e mais. As pessoas, infelizmente, não pensam, né, que se fizer esse descanso você vai conseguir muito mais depois do que exaurindo a terra da maneira que a gente vem exaurindo, né? Tirando os minérios, plantando, não deixando a terra se recuperar, e a cada ano a produção diminui, aí precisa usar mais adubo químico, piorando mais e mais a terra, desgastando mais e mais a terra, e a cada vez a gente desgasta mais e não percebe, né, que essa experiência que a gente teve foi tão importante e poderia ser usada, né, essa experiência para seguir as orientações do Eterno. E diz mais o Eterno, no verso 23 do capítulo 25 de Vaikra, Levítico. Verhaaretz lo timacher litz mitut kili haaretz kigerim vetoshavim atem imadi, e a terra não venderás em perpetuidade, ou seja, a terra você não vai ser sua para sempre, né? Você não pode ser dono da terra por todo sempre. Por quê? Porque a terra não é tua. Pois para mim que li é a terra, pois estrangeiros e moradores sois vós perante mim. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos passeando na terra, né? A terra toda é do Eterno, ele permite que a gente use, ele permite que a gente usufrua da terra, mas nós temos que devolvê-la. Por quê? Porque em algum momento nós nos vamos e a terra continua aqui, né? Continua sendo do Eterno. Nós estamos aqui de passagem, nós somos estrangeiros nessa terra, moradores perante mim, né? Imadi, de pé, né? De pé na frente do Eterno. Nós estamos de pé à frente do Eterno. Tudo é dele. Por isso que ele diz, Ahor et Yom Shabbat lekadishon. Lembra
que a terra é dele, que tudo que foi feito por ele, que tudo nos vem dele. É isso que nós temos que lembrar. Não lembrar que é Shabat, não lembrar que é sexta-feira à noite, mas lembrar, né, lembrar que o Eterno nos deu tudo, nos dá tudo sempre. E o Shabat significa mais e mais. Né? Ele significa o início das festas do Eterno. Se você lembra de Vaikra, capítulo 23, verso 15, nós temos lá os Fartem Lahem Mimohorat Hashabat Mi Yom Havi Ahem Et Omer Hatenufá Asheva Shabbatot Temimot Ti Riena. Encontrareis, né? Nós temos aqui Sefer, nós temos a palavra Sefer, contareis e contar. Vocês contarão e contareis, né? Contareis no sentido de várias pessoas contando, nós contareis para vós o dia seguinte do dia Shabat, né? O Shabat de Pessah. Dia seguinte de Pessah, nós vamos contar, né? O dia que trouxeres o Homer como oferta movida, 7 semanas completas serão. Então aqui nós temos, né? Nós temos a festa dos grãos, a festa das primícias, os primeiros grãos que aparecem. Então nós contamos as 7 semanas, que é justamente Shavuot, e aí nós vamos receber as 10 maravilhosas palavras. Sempre a marcação é o Shabat. O Vashaná Hasheviit Shabbaton Irie Laaretz Shabbat Ladonai Saderra Lo Tisra Verhar Merra Lo Tismor. E no ano 7º, um Shabbat Shabbaton existirá para a terra, Shabbat para Adonai. Teu campo não semearás e tua vinha não podarás. Então, o que eu falava dos 7 anos, né? Depois, esse é o ano de Shemitah, é o ano de descanso total, descanso completo, um Shabbat, Shabbaton. Ou seja, a terra toda não deve ser plantada, nenhuma energia deve ser despendida. Por quê? Porque a terra, além de nós nos descansarmos a cada 7 dias, a terra ela precisa descansar a cada 7 anos para que ela se recupere, para que os elementos químicos se misturem novamente no solo, para que a vegetação não se use só uma vegetação ali que produz desgaste na terra, desgaste dos nutrientes da terra. Isso tudo o Eterno está pensando nos seres vivos, né? Os seres vivos precisam desse alimento que sai da terra, desses minerais que saem da terra. Então a terra precisa se recompor, porque senão essa energia vai se acabar e você não vai ter movimento, você não vai ter mover cada vez para produzir mais, você vai ter um desgaste muito maior. Né? Então é você garantir a sobrevivência de todo o nosso planeta. É dessa maneira que a gente consegue isso. Né? E nós temos também, no nosso corpo humano, nós temos uma conexão, né, com o Shabat. Por exemplo, nós temos ciclos de 7 anos, o ser humano tem ciclo de 7 anos. Né? Nós temos a primeira infância, do 0 aos 7 anos, do nascimento aos 7 anos, nós temos aquela primeira dentição, onde poucos dentes aparecem, os dentes de leite, que vão depois dos 7 ao 14, na nossa puberdade, a gente começa a ter uma segunda dentição, aqueles dentes de leite dão lugar a dentes permanentes, e mais alguns dentes aparecem, e depois dos 14 aos 21 se completa todos os dentes da boca, né? E nós temos aí a nossa maturidade física, que é quando, nesses 3 períodos aí, nós temos várias fases de desenvolvimento físico, hormonal, tanto no homem quanto na mulher, né? Já podemos, então, na puberdade, no final da puberdade, já podemos reproduzir, muitas coisas acontecem nesses 7 períodos. E é interessante notar que a palavra
Shana, a palavra ano, né? Ela tem a raiz, nós temos a raiz Shin e Nun, e a palavra dente, nós temos a mesma raiz, né? Mostrando esses ciclos de dentição associados aos ciclos de 7 anos que o Eterno dá para toda a Terra, né? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, essa discussão. Espero que não tenha sido muito complicada essa parte de física que eu falei. Tentei ser mais didático possível, mas claro que às vezes a gente pensa que está sendo didático e quem está ouvindo não percebe, não tem a mesma bagagem, a mesma instrução básica, e aí não percebe, né, a dimensão dessa discussão. Se você tiver dúvidas, mande mensagem, mande perguntas, solicite qualquer esclarecimento que eu terei o maior prazer em te dar alguma resposta. Na semana que vem a gente continuará então aí o número 7, o 7º dia, né, para poder depois seguir para outros números. Então eu quero deixar para vocês agora um shalom, né, Laila Tov para você. Amanhã nos encontramos aqui no Kabbalah Shabbat, vamos estudar mais uma porção, né, do livro de Bamidbar, no deserto, né, no deserto, que é justamente onde o Eterno fala, fala conosco, onde o Eterno da Ber e da Var são sinônimos, né, deserto e palavras são sinônimos, é onde o Eterno fala conosco. Então você tem que descobrir o teu deserto, né? O teu deserto, que é o lugar que o Eterno vai falar com você. O meu deserto, na verdade, não é um só. Por exemplo, um deserto meu é estar estudando, então quando eu estudo, eu ouço a palavra do Eterno, eu ouço o ensinamento do Eterno. O outro deserto é caminhar, quando eu caminho, eu ouço a palavra do Eterno, eu penso nas palavras da Torá que vêm à minha mente, nas discussões, nessas relações entre Torá e física. Então esse é o meu deserto, é nesse deserto que eu ouço a palavra do Eterno, né? Então cada um tem um deserto. Tem gente que medita lá, fica numa posição de yoga, né, e faz respirações, enfim, né? Existem vários, cada um tem um deserto particular, né, e você precisa ter as instruções, os ensinamentos do livro Bamidbar para compreender, né, para entender o teu deserto em particular. E amanhã nós vamos ter um estudo muito interessante, que é justamente a revolta de Korah, né? Nós já vimos aí na última semana o povo saindo da nuvem, e agora nós vamos ver, né, a inveja, a cobiça trazida por esse personagem Korah, né? Shalom, shalom. Vou deixar com vocês agora uma música do nosso querido Moré Haimson, né, que é os Terrilim 121, Salmo 121. Shalom, shalom. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרין מעם עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמיך. הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מקורח, ישמור את נפשך.
השם ישמוט אהובך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרין מעין מהשם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמך. הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירח בלילה, השם יזמור מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמוט אהובך מעתה ועד עולם. ניי 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 הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירח בלילה, השם יזמור מכל רע, ישמור את נפשך, השם יזמור